A represa do Batatã, que responde por cerca de 10% do abastecimento de água de São Luís, está no nível mais crítico de sua história. A interrupção da captação de água no mais tradicional reservatório da capital implica em se buscar mais água no Italuís, que retira o líquido do rio Itapecuru. O sistema Italuís, por sua vez, enfrenta dificuldades para cumprir com seu papel de principal fornecedor de água para a ilha. É a crise hídrica que dá os seus sinais em nosso estado. O Mesa Redonda está no ar. A demanda de água no mundo é cada vez maior. Uma pesquisa feita pela Organização das Nações Unidas mostrou que esta demanda cresce em velocidade 2 vezes maior do que o crescimento da população. A falta de água vem sendo apontada como um dos motivos que levará países a guerras. O Brasil, apesar do grande potencial hídrico, já sente os reflexos dessa crise global. O Maranhão também sofre com o problema. Além da situação do Batatã, o que se vê é a progressiva deterioração dos recursos hídricos do estado. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Cristóvão Filho, deputado estadual, membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia. Oyama Cardoso Filho, mestre em Planejamento e Gestão Ambiental, com linha de pesquisa em recursos hídricos. E Ronald Almeida, arquiteto, urbanista, especialista em desenho urbano e planejamento regional, com atuação no Maranhão há quase 40 anos. Deputado, o senhor tem tratado da questão da água na tribuna da Assembleia Legislativa e tem feito proposições acerca do assunto. Como o senhor avalia a situação dos recursos hídricos do estado? Pedro, essa questão da água realmente ela tem sido debatida no Brasil inteiro. No Maranhão não é diferente. E nós, que somos da área também do saneamento ambiental, apresentamos algumas propostas para que a gente tenha um olhar diferenciado nessa questão dos recursos hídricos do nosso estado. O estado do Maranhão tem uma segunda maior bacia de rios hidrográficos do Nordeste. Então, é preciso ter um olhar diferenciado para se tratar especificamente disso. Hoje nós temos vários rios, como o Rio Grajaú, praticamente em alguns trechos secou, não tem água. Temos alguns pontos do Itapecuru em situações muito precárias, matas ciliares, exploração deteriorada, exploração da areia, de forma indiscriminada, o uso do rio, todo mundo explorando o rio sem ser de forma sustentável. Então, um dos nossos projetos aqui na Assembleia Legislativa, primeiro foi uma sugestão ao governador da criação da Secretaria de Saneamento Ambiental. Para tratar disso, uma secretaria para ter um olhar específico para os nossos recursos hídricos, para ajudar as nossas prefeituras nos planos municipais de saneamento, com equipe de técnicos, porque passa pela questão da engenharia, o desenvolvimento do estado do Maranhão. O Maranhão vai se desenvolver através da engenharia. Então, nessa questão do saneamento, é preciso que nós tenhamos técnicos e que façam ações, planejem, programem façam trabalhos em cima de projetos que realmente possam se transformar em coisas concretas no desenvolvimento do estado. Então, essa foi uma das nossas propostas. E a outra é a criação do Comitê de Bacia do Rio Itapecuru, porque até hoje não tem um comitê de bacia criado, formado no Rio Itapecuru, que é um rio genuinamente maranhense, que nasce lá na Serra do Mirador, percorre quase 1.450 quilômetros até desembocar aqui no Golfão Maranhense e está sendo explorado de forma desordenada, desorganizada, por todos os atores que compõem o rio. Quem usa para agricultura, quem usa para indústria, quem usa para abastecimento domiciliar, e aí volta toda essa água para o rio de forma indevida, sem o tratamento correto, sem um monitoramento do que realmente está sendo feito. Com o comitê de bacia, vai pelo menos se poder ter um fundo
para se fazer o manejo dessa bacia hidrográfica, na minha opinião, e vai poder se dar um tratamento mais técnico. As explorações do que for ocorrendo ao longo do desenvolvimento, ao longo dos anos, vão ter um critério técnico para serem autorizadas a exploração desse rio. Então, nós estamos apresentando essas propostas, nós temos preocupação com isso, por ser da área, e acreditamos que vamos avançar bastante. Aí já trabalhamos agora na criação do Comitê de Bacia do Parnaíba, que é uma bacia federal, e eu fiz essa proposta agora recente, para se trabalhar em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e que a gente possa fazer as audiências nas principais cidades por onde o rio percorre, porque, mais uma vez, como foi colocado ainda há pouco, o Batatã está seco, que abastece em torno de 10% a 15% do abastecimento da capital, principalmente ali o centro da cidade, que tem sofrido com a falta d'água. E aí você precisa de mais água do Itaú-Luiz para jogar água para o centro. Ora, o Itaú-Luiz está com suas limitações, né? Então, mais do que nunca, nós precisamos e dependemos praticamente do rio Itapecuru, né, para abastecer a cidade de São Luís. Então, nós precisamos tratar, nós precisamos preservar e ter um olhar realmente específico, um cuidado maior com esse rio, que é uma das maiores riquezas que tem dentro do Estado, porque ele nasce dentro do Estado, é um rio genuinamente maranhense. Professor Oyama, eu queria que nesse primeiro bloco a gente se ativesse mais aqui a questão de São Luís, né? Aqui já se tratou aqui do Batatã, já se viu aí a questão do sistema Itaú-Luiz, mas nós temos aqui uma série de sistemas isolados, de poços que foram. Como é que o senhor vê esse tipo de abastecimento aqui na ilha? Olha, é um prazer estar aqui para falar da questão da vida. Nós estamos falando da vida da água, né? Olha, veja bem, partindo do geral para o particular. No editorial foi falado de que a água no mundo é uma preocupação, existe uma demanda. Só queria fazer rapidinho. Um estatístico britânico, meio doido, ele disse que quando Jesus Cristo veio ao mundo, nós tínhamos 5 bilhões de habitantes. Em 1800, nós já tínhamos, sabe quanto? 1 bilhão de pessoas. Hoje, nós temos cerca de 7 bilhões de pessoas. O que significa isso? Maior demanda por água. Além, né, das atividades, porque água é fator determinante para o desenvolvimento e continuação das espécies, da vida, né? Nós temos hoje, do deputado Cristóvão, cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo que passam por não ter falta de acesso à água. São Luís, agora, nós temos cerca de 200 mil pessoas que não é abastecida, que não são abastecidas pela CAEA. Ou seja, todo o projeto de abastecimento de água de São Luís é feito só apenas para 78,5%, quase 80%. Ou seja, nós temos 200 mil pessoas, que não é pouco, tá certo? Que não se sabe como se abastece. Vamos avançando mais. A questão das bacias de São Luís, da ilha de São Luís, das microbacias. Deputado Cristóvão, nós temos todos os instrumentos legais para fazer gestão. A política estadual de recursos hídricos, nós temos o Instituto, temos o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Todavia, a gente não percebe que isso avance. Por exemplo, precisamos implementar a política nos itens, nos instrumentos da política. Quais são os instrumentos? A outorga. A outorga não funciona. Precisamos ter os planos estaduais de recursos hídricos, que nós não temos. Ou então, eu até propus que se criasse o comitê da ilha de São Luís, tá? Nessa questão, para a gente ver qual realmente é a necessidade, para a gente conhecer. Não estou dizendo que não seja importante criar o comitê do Itapecuru, mas criar também o comitê das bacias da ilha de São Luís. Tá certo? Porque essa aí, como se fala, a gente não tem um número certo, o senhor deve ter mais abalizado, é 70%, é 50% que o Itapecuru abastece, tá certo? Então precisamos ter esse número, prestar atenção nos nossos rios, doutor Luiz Pedro, que está totalmente abandonado. A situação de recursos de São Luís é crítica, e ele sabe, o deputado sabe que foi da área, ou é da área ainda,
É aquilo que você viu, Batatã está seco, o Rio da Prata está seco, e ainda, o mais agravante, que São Luís é uma ilha, se tira água boa, né? Nós temos a cunha salina, doutor, você sabe disso, né? Como é que fica? Nós não temos um potencial. Qual é o potencial do lençol freático de São Luís? Começamos a cavar poços, tirar água, e daí, daqui a pouco, né? Essa é uma situação agravante. Eu acho que, doutor, muito bem a sua ideia de criar uma secretaria voltada para a questão dos recursos hídricos e saneamento, que andam juntos. Eu costumo dizer, nas minhas conversas por aí, que as leis não precisam se falar, mas precisam combinar, igual as cores, que não se falam, mas se combinam. Nós temos a política estadual de recursos hídricos aqui, nós temos a política nacional, estadual de resíduos sólidos. Nós temos a questão costeira também, né, que tudo se combina, Luiz Pedro. E eu não vejo o Estado discutir isso efetivamente, criar um plano, porque em recursos hídricos, deputado, o horizonte é de longo prazo. Não se faz água para amanhã, política, planejamento para amanhã se ter água. Então, esse pensamento, eu acho que faz 20 anos que se fala nessa questão, 30 anos, não, porque vamos resolver, desculpe, deputado, o senhor também tem as suas limitações quando foi diretor da CAEMA, né? E hoje está no outro patamar, mas eu acho que o Poder Legislativo tem que tomar conta dessa questão. Tem que tomar conta mesmo, fazer funcionar, tá certo? É que o senhor está muito correto nas suas atitudes de criação, de estimular a criação do comitê da bacia lá do Itapecuru, lá do Parnaíba, mas São Luís, com a pergunta do deputado Luiz Pedro, é fundamental que se conheça. Tá, o doutor Ronald aqui ficou meio de escanteio aqui no nosso primeiro bloco, né? Mas, Ronald, eu vou voltar no segundo bloco fazendo uma pergunta específica para você. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. A água é um bem finito, cuja distribuição é irregular em termos do território nacional e mais ainda em termos mundiais. As águas têm uso múltiplo, sendo utilizadas para o abastecimento urbano, a irrigação agrícola, a geração de energia elétrica, o uso industrial, além de manter a vida dos ecossistemas. Os comitês de bacias hidrográficas são arranjos institucionais que permitem a conciliação dos diversos interesses no uso das águas e buscam a construção coletiva de soluções. No programa, contamos com a presença dos debatedores. Tovan Filho, deputado estadual, membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia. Oyama Cardoso Filho, mestre em Planejamento e Gestão Ambiental, com linha de pesquisas em recursos hídricos. E Ronald Almeida, arquiteto urbanista, especialista em desenho urbano e planejamento regional, com atuação no Maranhão há quase 40 anos. Ronald, por que é que um número tão pequeno de bacias hidrográficas aqui no Maranhão, quando nós temos, por exemplo, aqui ao lado o Ceará, com 12 comitês de bacias, enquanto aqui nós só temos 2? Isso se deve a uma prática que não é só do problema de comitê de bacias, mas de todo um procedimento que inclui cooperativas, que inclui a questão da metropolização de São Luís. Só para dar um exemplo, a região metropolitana de São Luís foi criada pelo artigo 19 da Constituição, das disposições transitórias da Constituição Estadual de 89. Nós já ultrapassamos 25 anos e não tivemos a coragem política de implantar um gerenciamento, uma gestão executiva da região metropolitana. Nós começamos com os 4 municípios da ilha, passamos para 5, depois passamos para 8, cada um com uma lei complementar, passamos depois para 9 e agora, em maio, tivemos a última lei complementar de regulamentação da região metropolitana da Grande São Luís, com 13 municípios. É claro que eu estou falando da metropolização, porque o assunto, talvez, os 2 assuntos principais da metropolização sejam a questão da mobilidade urbana, de um lado, e o outro de abastecimento d'água, que já está sendo iniciada aqui essa discussão.
De certa forma, indiretamente, o culpado por essa ausência de uma efetividade maior na questão da água tenha sido o Italuís. Por quê? Na medida que no início dos anos 80 se implantou o primeiro bloco primeiro adutora do Italuís, todo mundo descansou, porque disseram que o Italuís iria ser a redenção, que nunca mais ia ter lata d'água na cabeça, nem carro-pipa, nem latinha d'água. Quer dizer, então nós descansamos muito sobre isso. E o comitê de bacia, seja do Itapecuru, do Mearim, ou das 12 subbacias da ilha, né, que aqui na ilha nós temos diversos rios, mas o maior é o Rio Paciência, cujo nome explica tudo. Nós precisamos realmente ter esse discernimento, essa inteligência de chegarmos para as autoridades, para a sociedade civil e principalmente para o empresariado. Vamos sentar e discutir e formar logo esses comitês, porque o problema da água, não existe água para amanhã, nem para depois de amanhã. O problema da água é um problema de 1 década, 2 décadas, 3 décadas. O Plano Diretor de Águas de São Paulo é de 1966 e até hoje eles vêm desenvolvendo, atualizando, e mesmo assim o problema do cantareiro apareceu, né? Então, Luiz Pedro, eu acho que o nosso desafio é um desafio mais cultural do que propriamente político ou ideológico. É uma questão que nós temos que pegar para fazer. Eu acredito que o governador, ao dizer que a prioridade número 1 das suas 65 propostas seria o tema água, que ele vai levar isto à frente. A CAEMA tem feito várias intervenções, num momento muito mais seguindo, dando conclusão ao Italuís e fazendo as ETs de tratamento de esgoto, mas nós precisamos do envolvimento da sociedade. É a sociedade que tem que participar mais, e principalmente as academias, as universidades, os centros de pesquisa e os institutos como o IFMA, né, que precisam estar presentes permanentemente. Por isso que nós temos proposto a criação, não acompanhando o seu voto pela criação de uma secretaria especial dedicada a recursos hídricos e saneamento ambiental, e também para um fórum permanente para acompanharmos a tendência mundial, que existe o Fórum Mundial, existe a seção brasileira do Fórum Mundial, está faltando a seção estadual do Fórum Mundial, que seria essa instância que o deputado Cristóvão tem insistido em plenário e aqui nessa entrevista, que nós precisamos ter. E acho que com este fórum nós poderíamos acelerar a implantação dos comitês. Deputado, o senhor colocou aqui a questão da urgência da criação do comitê do Itapecuru. O professor Ayama falou aqui a respeito do comitê aqui da ilha. O deputado Vinícius Louro tem insistido em relação à questão do comitê de bacia hidrográfica do Rio Mearim. E o deputado Rafael Leitor tem se referido, tem trabalhado aí em relação à questão da bacia hidrográfica do Parnaíba, né? Ou seja, me parece que existem diversas propostas e que essas propostas não são, vamos dizer, excludentes, elas podem ser somadas umas às outras. Mas aí, se o senhor tivesse que dizer o seguinte, qual é a que teria assim maior urgência? Na minha opinião, todas são urgentes, mas assim, no meu ponto de vista, a que tem um maior impacto nesse trabalhar seria realmente a do Itapecuru, porque abastece a capital de São Luís, né, é responsável praticamente hoje pelo abastecimento da capital, está em torno de 60% a 70% de onde chega a água, de onde é para chegar a água, né? Porque tem muitos locais que o Italuís ainda não chegou, porque falta anéis de distribuição, falta ainda alguns complementos. Então, como o Ayama colocou aqui ainda há pouco, tem outras 200 mil pessoas ou mais, eu acredito, que estão aí sem abastecimento de água potável. E como essas pessoas estão resolvendo esses problemas aí, cada um aí, eu acredito que é perfurando poço, e aí você não sabe como é que está a qualidade dessa água, porque não adianta só perfurar poço e pegar água, que aqui em função da cunha salina que nós temos, a gente sabe que se aprofundar um pouco mais vai dar cloreto, vai dar sal. Então, acima do permitido pela portaria do Ministério da Saúde.
Então, a do Itapecuru, na minha opinião, é um dos pontos principais, porque você vai poder, primeiro, fazer com que não ocorra essas perfurações de poços de forma indiscriminada, né, sem um controle maior disto, né, e você vai estar voltando também ter um melhor controle de qualidade da água do que você está fornecendo, na minha opinião. Deputados, me permite uma parte? É o seguinte, é tão importante a questão do Itapecuru, não só pela sua extensão, que abrange mais de 50 municípios nesta bacia hidrográfica, mas também esta casa, esta Assembleia, em 2005, pelo início da década brasileira da água, que foi um ano nacional instituído oficialmente, o deputado João Evangelista, então presidente, criou o projeto Águas Perenes para tratar das 12 bacias hidrográficas do Maranhão, tendo como prioridade a do Rio Itapecuru, por essas razões que o senhor acabou de ressaltar e que realmente eu acredito que seja, para efeitos pedagógicos, científicos, tecnológicos e econômicos, a bacia mais importante pela urgência. Não que as outras não o sejam, todas são igualmente importantes, né? Mas nós temos que entender que a bacia do Parnaíba, do Tocantins e do Gurupi são bacias de instância federal, porque são bacias de divisas estaduais, né? E as outras 9 são de nosso interesse interno do Maranhão. Mas o Itapecuru também teria o meu voto. Só complementando, deputado. Pois não, fica à vontade. Veja bem, acompanhando aqui, o deputado João Evangelista, nós tivemos em Brasília, deputado, eu fui dos conferencistas, né, Ronaldo, nós estivemos lá, o Ronaldo também estava lá, para falar sobre essa questão do Itapecuru. Nós fizemos todo um levantamento hidrológico. Você conhece o levantamento do nosso censo hidrológico, batimetria, qualidade de água, vazão, tá certo? E a questão ambiental também. E levamos para a comissão bancada maranhense. Faltaram 1 ou 2 deputados. Inclusive o governador, à época era deputado federal, estava lá ouvindo. Qual foi a ideia de se fazer isso, no Itapecuru? Se fazer emendas para resolver a questão do saneamento, porque Caxias, Codó, Coroatá, Timbiras, Itapecuru derramam esgoto dentro do rio Itapecuru. Tá certo? Nós temos, eu já disse para cá, não sei se eu tenho deputado, o Estado da Arte. Faz 7 anos que está sendo esse seminário, um seminário internacional. Colocamos 200 pessoas, 1.200 pessoas no auditório aqui para fazer isso, e não aconteceu absolutamente nada. A política estadual de recursos hídricos, deputado, falta ser regulamentada. Pega essa lei, deputado, se consegue regulamentar esta lei. A cobrança não consegue ser implementada porque não foi regulamentada, deputado. Nós precisamos cobrar a água dos grandes consumidores, precisamos cobrar dos grandes usuários de água. E não se cobra, deputado. Tá certo? Aqui na ilha está acontecendo a verdadeira incongruência. O senhor conhece, foi feita agora uma outorga, né? Um licenciamento para uma empresa privada explorar a água em São Luís sem a devida outorga. Isso é crime ambiental, professor. Então eu acho que o Estado não está olhando para essas questões. Desculpem, eu quero... eu não falo a crítica pela crítica, mas é dizer que aquilo que está acontecendo, nós temos todo o instrumento, o aparato legal para fazer gestão de água no Maranhão, em São Luís, e não fazemos. Aí a gente fica fazendo ações isoladas, cava um poço aqui, não deu água, a gente faz ali, a gente vem para cá, discute, a comissão de meio ambiente discute e faz aquilo que o senhor disse, né? Cada um fazendo uma coisa, então nós não temos um plano. O que nós queremos fazer? Falta essa ação. Todos são importantes. Então precisamos saber quem é quem nessa história. Então vamos fazer Itapecuru, Ilha de São Luís, aquilo que eu disse. São Luís tem 200 mil pessoas, deputado, sem água. Quer dizer, não sabemos, o que o senhor disse agora, qual é a qualidade da água de São Luís, dessas pessoas. Nós temos aí a perfuração de poços, a CAEM, eu acho que deve ter, né, deputado, um cadastro, desculpe, um cadastro de poços dela, não tem? Tem. Agora, não tem um cadastro dos outros poços. Dos poços, que nós não temos controle, não temos. E há monitoramento,
inclusive da qualidade da água, a Caema faz. O esforço dela lá. Sim, faz o monitoramento, mas alguns questionamentos. Quer dizer, a Caema hoje, o senhor sabe, perde 70% da água que produz. Né? Quer dizer, há uma média nacional em torno de 20% e 25%. A CAES em Brasília é 25%. Por que a Caema não melhora? Já trocou de economia mista, agora virou uma empresa pública. Né? A CETESB, a de São Paulo, tem ações na Bolsa e ganhou dinheiro, mesmo com extrema dificuldade. Eu acho que o problema não é só a água, é gestão também, deputado. O senhor conhece melhor do que eu, porque o senhor foi diretor lá dentro. Eu queria só fazer isso que eu estou colocando em função de todos esses problemas que já foram levantados aqui, Ronald, o senhor, que precisa ter um setor, alguém olhando isso tudo. Exatamente. Para que se saiba de onde a gente quer sair e aonde a gente quer chegar, onde nós queremos chegar com essa questão da água. Né? E não é só água, é o esgoto, a gente fala água, mas isso engloba tudo, né? O esgoto é o lixo, é a drenagem também, o saneamento básico, mexe com tudo isso. Bom, então tem que ter, na minha opinião, esse setor para olhar por isso tudo aí que já foi levantado. Né? Agora, não é fácil, eu sei que essa questão do saneamento é histórico no Brasil, que sempre isso não daria voto, né? No passado que era obra enterrada, e parece que isso ficou aí ao longo dos anos na cabeça, né, dos nossos governantes. Então, está aí hoje, agora, todos os estados aí têm problemas, cada uns mais, outros menos. Tem outros estados que também vivem a mesma situação, e capitais que vivem a mesma situação de São Luís, com rodízio, por falta de investimento nessa questão do saneamento. E, na minha opinião, quem tem que investir é o Estado brasileiro, o governo federal, o governo do Estado, tem que fazer os investimentos. Eu sou favorável, inclusive, ao governo do Estado fazer investimento em ações estruturantes de desenvolvimento institucional, né, nas companhias de saneamento, nos SAAs, né? Eu sou favorável a isso. E as grandes obras, realmente, os investimentos devem ser pelo governo federal, porque se você for partir para as obras do lado de esgotamento sanitário, elas são 3, 4 vezes mais caras do que as obras de água. Então, ao longo dos anos, se parou muito no tempo com esses investimentos. Agora, quero só deixar registrado que na nossa gestão, quando estivemos à frente da diretoria de operações da Caema, né, e com toda a diretoria que saiu no ano passado, nós ficamos, acho que foi a diretoria mais longa na Caema, nós ficamos 5 anos, deixamos uma gama de projetos e obras que são iniciadas na nossa gestão e que estão sendo continuadas na nova gestão. Então, hoje, por exemplo, a concepção do abastecimento da grande ilha de São Luís se deixou encaminhado o projeto, porque tem que ter um estudo. Como é que vai ser esse abastecimento para daqui a mais 20, 30 anos? A concepção do abastecimento e esgotamento sanitário de toda a cidade de Imperatriz, que nós não tínhamos, e de outras cidades. Então, se deixou uma gama de projetos e algumas obras em andamento, tanto de esgotamento sanitário, que estão sendo feitas ainda agora, e como a obra de água, o remanejamento da adutora do Taluís, que infelizmente naquele trecho do Campo de Perise, ali, devido à alta salinidade do terreno, né, ainda tem uma influência das cargas elétricas daquelas torres de energia. Então, gerou uma corrosão muito grande na população. Hoje nós temos ela é um limitador, porque se nós, a Caema, né, o sistema Taluís, bombear com a sua capacidade normal, vai romper. Então não pode, então tem que controlar. Com isso, o sistema está realmente reduzido. Agora, esse período, o segundo semestre, é um período de baixas. Crítico, né? Que é crítico, o consumo aumenta, né? As pessoas consomem mais água sempre. Claro. Né? E em alguns pontos, principalmente nos pontos mais altos, o abastecimento realmente a água não chega e fica muito crítico. Então é preciso que a gente tenha um olhar específico para essa questão do saneamento no estado do Maranhão. Bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito da crise hídrica no Maranhão e suas consequências.
No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Cristóvão Filho, deputado estadual, membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia; Oyama Cardoso Filho, mestre em Planejamento e Gestão Ambiental com linha de pesquisa em Recursos Hídricos; e Ronald de Almeida, arquiteto urbanista, especialista em desenho urbano e planejamento regional, com atuação no Maranhão há quase 40 anos. Bom, o deputado falou aí a respeito de obras que foram planejadas, né, para que sejam executadas aí no decorrer, e o professor Oyama aqui tem insistido nessa questão de que não se pode fazer esse tipo de obra a não ser com planejamento e com visão de longo prazo. Né? O que é possível ser feito, o que é que deve ser executado com urgência para que a gente possa garantir o abastecimento de São Luís? Aí eu deixo para cada um querer responder. Eu acho que eu vou falar primeiro aqui. Primeira coisa é planejar as ações de longo prazo, planejamento, tá certo? Porque hoje, como é que você vai resolver o problema do abastecimento de água de São Luís hoje? Nós estamos assim, a questão das mudanças climáticas interfere muito nessa questão, né? E nós temos um excesso, eu acho até, inclusive, deputado, que o Estado está padecendo muito seco. Nós temos prejuízos, né? Chuva, por exemplo, da produção agrícola da região do sul do estado, está atrasado o plantio em função da ausência de chuva, tá certo? Nós temos animais morrendo por ausência de chuva. E oxalá que isso também não chegue aqui a São Luís. Já nós temos apontamentos dessa secura, que o senhor conhece, né? Os nossos mananciais estão secando. Isso que ainda que se diz que ainda pode ter alguma coisa boa, água boa, o restante está ruim, nem se fala. São Luís hoje, deputado, meus amigos debatedores, está na UTI na questão do abastecimento, por assim dizer, usando essa questão dos recursos hídricos. Virou clichê, politicamente, deputado, dizer, nós vamos resolver, nós estamos com tantos milhões, precisamos nos organizar. Vamos organizar para pensar num planejamento a médio prazo. Não dá para ser longo prazo, mas a médio prazo. O que nós temos? Nos organizar, somar, compartilhar responsabilidade, poder executivo, poder legislativo e sociedade organizada, né? Compartilhar as responsabilidades. Esse é o novo paradigma da política nacional de recursos hídricos. Responsabilidade compartilhada. Dever meu como sociedade, dever do deputado como representante do poder legislativo, o poder executivo. Eu acho que sentar e discutir, porque não dá para fazer, eu faço, tu faz. Isso, a política nacional de recursos hídricos trouxe essa inovação, porque o Código de Água não falava isso. Hoje a política nacional, olha, é sentar todo mundo, é a história do comitê, tanto se fala, né? É organizar isso para que todos participem da política. Quem está a montante, não, eu quero resolver minha água, e quem está ajustando, como é que vai ficar? Mas, deputado, eu chamo a atenção aqui do senhor, com sua compreensão, e que esse olhar tem que passar por São Luís. São 200 mil pessoas que a gente não sabe como é que estão captando água. Isso pode, nós temos daqui um resultado negativo no futuro. Muito obrigado. Bem, eu acho, concordando com o Oyama, que nós temos um problema muito grande para combater o desperdício, que é o problema cultural. O brasileiro acha que os recursos hídricos são infinitos. Lava carro, lava chão, deixa... No condomínio onde eu resido atualmente, eu filmei ontem a água escorrendo da caixa d'água durante mais de 3 horas, num jorro de 2 polegadas, sem que alguém fosse lá desligar a bomba. E assim são milhões de exemplos que todos nós temos. Mas como não tem solução de curto prazo, a solução passa pelo somatório do que o deputado Cristóvão Filho vem sugerindo, pelo que o Oyama diz, e são 3 letras G: governança, gestão e grana. Governança seria restabelecer um sistema liderado por uma secretaria vinculada especificamente, focada no assunto recursos hídricos e saneamento básico, como é proposta do deputado, e uma agência estadual que pudesse cobrar pelo uso da água, usar o dinheiro, emparcerar com empresas
e fazer a coisa mais importante do mundo atual para trazer dinheiro para o Maranhão: parcerias público-privadas e concessões. Não tem mais dinheiro do Tesouro, o orçamento acabou. O Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro estão todos falidos. Não tem dinheiro para pagar funcionário. Se não tem dinheiro para pagar funcionário, e outra coisa, nós precisamos desmistificar a cultura que o Estado é o grande pai e a grande mãe. Ou seja, tem que dar Bolsa Família, Bolsa Água, Bolsa Comida, Bolsa Escola e fazer educação, saúde, polícia. Não há recursos para tanto. Agora, no mundo inteiro tem muito dinheiro voando para lá e para cá. O que eles precisam? Projetos confiáveis, planejamento de longo prazo com governança, para trazer o dinheiro e fazer com que as empresas invistam em saneamento básico. A CAEMA não vai conseguir nunca suprimir o déficit crescente de demanda de água. Por exemplo, quando eu cheguei em São Luís, em 76, São Luís tinha 420 mil habitantes. Hoje tem mais de 1 milhão. E a CAEMA não cumpriu esse déficit porque ela nunca teve situação econômico-financeira para atender esse crescimento, que é a média mundial. A demanda de água cresce 2 vezes mais do que a população, como se Luiz Pedro afirmou aqui no início desta apresentação. Então, a única forma da gente fazer os 3Gs, inclusive esse último, que é o dinheiro, a grana, é atrair investidores privados para investir em saneamento básico, fundos de pensão, fundos de investimentos, capitais de risco, para que a gente possa, de modo correto e atual, suprir esta falta absurda de recursos do Tesouro. O governador Flávio Dino não tem varinha mágica, ele não tem casa da moeda. Ele não vai poder fabricar o dinheiro que está faltando, já que o compromisso maior é pagar funcionário e cumprir polícia, segurança, saúde e educação. O resto é o resto. Se sobrar, vai. Quer dizer, e não é só o governador Flávio Dino. Os 27 governadores e os 5.570 prefeitos do Brasil estão na mesma situação, inclusive o de São Paulo, né? Que é o estado mais rico, maior população, maior PIB, e não tem recurso para fazer com que o sistema Cantareira e seus irmãos gêmeos consigam abastecer a cidade de São Paulo nos próximos anos. Então, só para fechar, eu enfocaria com essa necessidade de ter um projeto de governança, a partir da proposta do deputado, somado com as ideias do IAM, e, por outro lado, uma política agressiva, imediata, de captação de recursos nacionais e internacionais da iniciativa privada. Eu só queria acrescentar, posso? Tá, depois você fica liberado. Tem que ser entendido o seguinte: quando você fala em melhorar o IDH, passa por saneamento. Não pode se fundamentalmente. Essa é uma relação, né? Saneamento. Então não se pode abdicar de fazer saneamento a pensar em melhorar o IDH. Nós temos aqui, deputado, o senhor sabe, por que o Estado, nesse sentido, o Banco Mundial tem financiamento para isso? Eu participei de um programa do Banco Mundial, era consultor do programa, um Proágua, que era aqui do Nordeste brasileiro, o Maranhão foi contemplado. Eu tenho que ter vergonha, não fizemos absolutamente nada. Não tem uma crítica que o senhor disse aqui agora, não tem gente voltada para a questão da gestão. Eu acho que eu até, no ar, me candidato para ser o consultor junto ao Banco Mundial para a captação desse recurso, deputado. O senhor pode dispor, tá? A ANA tem, a Secretaria de Recursos Hídricos tem. Eu acho que a gente poderá, aquilo que o Ronald está dizendo, captar recursos. O Estado não tem. É aquilo que nós sempre costumamos dizer, que nós estamos viciados em Estado. Era essas as minhas observações. Bom, mas em tudo que já foi dito aqui, com relação à CAEMA, com relação à questão do saneamento, de maneira geral, do desperdício, eu queria acrescentar que também tem um projeto de lei que eu também apresentei na semana passada, aqui na Assembleia Legislativa, sobre a utilização racional da água, conservação da água
um trabalho de comunicação, de mobilização por parte do Estado, junto às escolas, junto aos órgãos estaduais. Educação ambiental, né? Há um desperdício Verdade. enorme. Você tem tanta dificuldade de pegar essa água que é tratada e um custo operacional para levar ela até um local, com toda essa dificuldade que nós temos, e quando chega lá ela ainda é desperdiçada. Então é preciso uma educação ambiental sobre a utilização racional da água. Não dá mais para a pessoa ficar com a mangueira e lavando o carro e deixar derramando aquela água tratada. É caro. A energia elétrica hoje é o calcanhar de Aquiles das empresas de saneamento. Lavar ainda carro. mais a nossa aqui da Caema, no nosso caso, desculpa, que hoje é uma das segundas maior tarifa do Brasil, é a da Semar, se não me falha. Caríssimo. Então, nós temos um custo operacional para levar essa água tratada até a casa do cidadão, é muito alto. É verdade. E se nós formos fazer a conta, como diz a Lei 11.445, que é a Lei de Saneamento, as pessoas não vão conseguir pagar a conta de água. Porque nós tentamos dar, inclusive, o reajuste, o realinhamento, a Caema passa 4, 5 anos sem dar aumento nas contas de água. Qual é a empresa hoje que faz isso? Nenhuma. Porque a nossa tarifa, e aí é que o Ronald coloca sobre essa questão da parceria público-privado, né? E que a Caema não consegue avançar. Por que ela não consegue avançar? Ela foi criada como para subsidiar os sistemas menores, né? Os maiores sistemas subsidiam, cobrem os custos dos menores. Então nós temos uma tarifa, fora isso, era para fazer assim, mas temos uma tarifa muito baixa, é a mais baixa do país. E quando nós tentamos dar um aumento, não conseguimos derrubar o aumento. Tanto que agora a Odebrecht, quando assumiu o São José de Ribamar, conseguiu dar um aumento. Passou para R$ 23,00, se não me falha a memória, R$ 22,00 a tarifa mínima. A nossa continua em torno de R$ 14 ou R$ 15,00, a da Caema. E a do Timon, se não me falha a memória, é R$ 47,00. Mas eles sabem que o custo mesmo para passar, para poder cobrir o custo, conforme o que diz o artigo lá da Lei de Saneamento, vai para quase R$ 49,00. Quem é que vai pagar o pobre? Então a Caema ela faz a tarifa da Caema do tipo subsídio cruzado, né? Os maiores sistemas cobrem os menores. Quem vai cobrir lá o sistema de abastecimento, a tarifa lá da cidade de Sucupira ou do norte, dessas cidades de São Raimundo da Mangabeira, cidades pequenas, que tem, ou as cidades que estão até no mais IDH e que a Caema opera, que não tem fonte de renda, que não tem desenvolvimento ali, não tem economia. Por isso, esse programa Mais IDH, eu acho que é uma ideia brilhante do governo do Flávio Dino, porque vai movimentar a economia nesses locais, né? É o que se espera. O senhor falou, inclusive, em Sucupira do Norte, que de fato é um problema. A cidade fica no alto de um chapadão e que para você levar água... Eu tive muita dificuldade lá, mas nós conseguimos fazer um trabalho, e lá sofre muito com a questão da água, porque só um poço, lá só para você ter uma ideia, falando uma questão mais técnica, lá o desnível, de onde está a cidade, de onde está o poço, os poços que abastecem a cidade, dá um desnível de quase 100 metros. E cada poço é em torno de 450 metros de profundidade, para tirar 10 metros cúbicos de água, que não atende a cidade. Então nós temos mais alguns poços lá. Conseguimos melhorar com algumas manobras o abastecimento da cidade, mas mesmo assim lá ainda sofre bastante com o abastecimento de água. Então, e várias cidades do Maranhão sofrem, porque todas as cidades do Maranhão cresceram bastante. E aí, como o Ronald colocou, a Caema não conseguiu acompanhar o crescimento. Você pega a cidade como a Açailândia, a Caema está lá, o sistema é até grande, mas a cidade cresceu tanto e a Caema não acompanhou. A Caema hoje é bem pequenininha dentro da cidade. Quem comanda o restante é o SAAI, que a prefeitura fez. Mas por quê? Falta de investimentos, falta de alguém para olhar por parte dos governos, para ter um olhar para a questão do saneamento e para a questão da Caema realmente. A ideia de fazer as parcerias público-privadas, eu sou favorável em alguns casos, se fazer específico as parcerias público-privadas. Tem a lei para isso, né? Agora, é preciso primeiro que a gente saiba realmente de onde nós queremos sair, onde nós queremos chegar e quem vai ficar responsável por isso, por essa questão do saneamento. Porque nós somos um estado privilegiado, recursos hídricos nós temos,
né? Diferente aqui do Ceará, que sofre muito com o abastecimento de água, de onde tirar água para tratar. Né? Várias cidades do Ceará têm essa dificuldade, né? E outras cidades aí do Nordeste. Já nós, no estado do Maranhão, nós temos facilidade de exploração desse recurso hídrico, porque nós somos praticamente um estado todo quase cortado por rios. Agora, nós precisamos cuidar, nós precisamos tratar e ter alguém para olhar especificamente para essa questão dos recursos hídricos e do saneamento básico no estado do Maranhão. Bom, no final de programa, a Mesa Redonda discutiu sobre a crise hídrica do Maranhão e suas consequências. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.